Somente ao nosso Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória nesse lugar. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, por favor. Vamos nos concentrar, pois nós já demos início ao culto. Querido Deus e amado Pai, nessa hora nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Sabemos, ó Deus, que desde antes de chegarmos nesse lugar, a Tua presença já se faz presente aqui. Queremos agora pedir perdão pelas nossas falhas e queremos pedir ao Senhor que possa vir de encontro aos nossos corações, à nossa mente e fazer morada em nós nessa noite uma vez mais. Damos agora uma ordem a toda retaliação maligna, a todo evento do mal, que seja jogado por terra agora, na autoridade do Teu santo nome. Tudo aquilo, ó Deus, que o diabo tem tentado atrapalhar para esse culto, estendas as Tuas mãos poderosas agora, Jesus. E que todo esse ambiente, todo esse quarteirão, em um raio de 5 quilômetros, nós ordenamos agora que os Teus anjos estejam acampados, derramando uma bênção sobrenatural e sem medida, pois esse lugar será referência para a honra e a glória do Teu santo nome. A Tua presença é real sobre nós nessa noite. E como um sinal dos céus eu peço ao Senhor que corações sejam transformados nesse lugar, vidas possam ser cheias do Espírito Santo do Senhor, e que a partir do início até o final deste culto nós possamos entender que a honra e a glória pertencem somente a Ti. E aqueles que creem nisso, levante as duas mãos aos céus, abra sua boca, aplauda e louva esse Deus. Mais forte, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Misture com glória, misture com aleluia. Jesus está na casa. Vire para essa pessoa linda que está ao seu lado, cumprimente ela, diga: paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que bom ter você aqui comigo neste culto. Diga a ela: você e eu temos um compromisso a partir de agora, viu? Não converse comigo, não me cutuque, porque eu estou aqui para adorar ao Senhor. Quantos são felizes diante do Senhor? Diga: eu sou feliz. Aleluia, é isso que nós iremos declarar nessa hora. Somos felizes, Jesus. Aleluia. Se orar mais forte, sofrer, oh, 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 seja o que for, tu me fazes com Jesus, sempre sou. Se você é feliz, declare: sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus, eu sou feliz. Diga mais uma vez: sou feliz com Jesus, sou feliz.
apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. As mãos ao céu dizendo: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz, sou feliz com Jesus. Você que veio adorar Ele, diga: Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Digam suas vozes: sou feliz com Jesus. Isso. Sou feliz, Com Jesus, meu. Senhor. Mais uma vez, né? Pra Ele eu sou feliz com Jesus. Sou feliz. Com Jesus, Pra ensaio ficou bom. Abre a sua boca e diga: eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Somos felizes? Diga comigo: Jesus, nessa noite queremos expressar uma canção a qual o Senhor fez e sempre faz grandes coisas. Diga bem forte: grandes coisas. Aleluia. Vamos juntos? há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte.
Aleluia! Como é bom estarmos diante da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Apenas escute. No livro de Salmos. Não precisa projetar, porque são vários capítulos. No livro de Salmos, capítulo 26, verso 8, diz assim: eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. No Salmo 57, verso 5 diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. No Salmo 63, verso 2 diz: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmo 108, verso 5 diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. No Salmo 115, 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Você pode aplaudir a Ele e dizer: obrigado, Jesus. Não é por nós, querido, não é por nós, não, nada é nosso, tudo é dele. A glória, a honra, aleluia, Jesus. E é isso que nós iremos declarar nessa hora. A glória é tua, Jesus. Quem sabe canta. Retira os meus medos, toda a timidez, toda a prepotência, me ensina a lutar como os 300. Oh meu Deus, mesmo eu sendo pequeno, enche esse lugar, vai. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Erga as mãos ao céu e diga bem forte, vai. Em ti sou mais que vencedor. Vamos! Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém. pra sempre, amém. Oh, 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 vamos de novo. Retira os meus medos, toda a timidez, toda a prepotência, me ensina a lutar como os 300. Mesmo eu sendo pequeno. Segura, segura, segura. Deixa eu ouvir a igreja, vai. Pequeno que ora, pequeno que adora, Isso. Que se humilha, não larga a espada. Oh! E em ti dizemos, em ti, Senhor, em ti sou mais que vencedor. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Isso, a glória é tua, totalmente tua, totalmente. não mais de ninguém, pra sempre, Mais uma vez, digam, a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém.
Você pode cantar isso comigo? Vem, vem, vem. Acima dos céus e toda a terra, Jesus. Pois a glória é tua. A glória é, a glória é, a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Vamos, vamos. A glória é tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Se é pra Ele, aplauda mais forte. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus, Aleluia. Existe uma canção que nós iremos cantar no céu. E eu quero convidar você a cantar comigo essa noite. Aleluia. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim. Cante, mas serei fiel até o fim. Diga! Integrante sou no coral celestial. O meu maestro diz que eu sou, e não vivo mais eu. Quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Quem vai? Quem vai? E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. a composição do céu vai cantar quem for fiel. O quê? O hino Da vitória, será meu troféu. e no coral Quero cantar, e declarar que Ele é infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. a composição do céu vai cantar quem for fiel. Diga, o herdeiro meu. Cante, integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial e não vivo mais seu. Quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar do céu pra Ele. Vai! No coral quero cantar E declarar que Ele é, santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, Ele é a composição do céu. vai cantar quem for fiel. O hino da vitória Ele será meu troféu, e no coral eu quero cantar. declarar
Senhor, nós iremos cantar. E nos encontraremos nos ares com o noivo. E para sempre cantaremos santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. Esse ambiente está cheio da tua glória, Jesus. Nós queremos nos encontrar contigo, Jesus. Aleluia. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Cante com fervor, vai. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Cante isso, vai, vai pra ele, vai. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja alguém vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Quantos desejam? Declare bem forte, vai! O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Aonde está você que deseja?
o encontro do noivo com a igreja. E ali continue adorando a Ele, vai. Eu começo a imaginar a cena, e ali nós o adoraremos, tão lindo, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Graça e paz, amada igreja, igreja viva. Podeis assentar. Aleluia. Queria deixar uma passagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. Nós estaremos aqui falando sobre dízimos e oferta, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo, se puder acender a luz aqui, por favor. Obrigado. Glórias a Deus. Que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, mas o que é espiritual discerne todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Eu falei, Senhor, mas por que o Senhor colocou essa passagem no meu coração? Porque o momento de dizimar e ofertar é espiritual. Tem pessoas às vezes que, quando fala de ofertar, acha que vai estar tirando algo dele. E na verdade, dízimo e oferta são sementes para a nossa eternidade, no sentido que lá na frente você vai colher. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos no Senhor, para o Senhor, no tempo certo nós vamos colher, se não desfalecermos. E quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então nós precisamos entender que o homem natural não entende sobre dízimos e oferta. Quando na igreja é falado sobre dízimos e sobre oferta, se isso te incomoda, é porque você precisa reavaliar a sua intimidade com Deus, a tua fé com Deus, porque dízimo e oferta é espiritual. A Bíblia diz: tudo que nós fizermos, se não for por fé, é pecado. Tudo. Então quando eu oferto, eu estou fazendo por fé. Quando eu dizimo, eu estou fazendo por fé. Quando você está ofertando, não estão tirando de você. Quando você está ofertando, não estão tirando de você, pelo contrário. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, vos será dado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Estávamos adorando agora sobre que o encontro do noivo com a igreja será maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você experimente essa maravilha já em vida, se alegrando quando fala: chegou o momento de eu devolver para Deus aquilo que Ele tem me dado.
Porque quando Davi foi ofertar antes de construir o templo, que o seu filho Salomão construiu, ele reuniu os príncipes, ele também ofertou, e a Bíblia diz que ele disse assim: Senhor, quem sou eu para te dar alguma coisa? Eu apenas estou devolvendo o que o Senhor tem me dado. Querida, nós não temos nada nesta terra. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Não vamos levar nada. A única coisa que vai com a gente para o céu são as nossas obras. Espero que as nossas obras não sejam de palha. Espero que o nosso coração, na hora de falar sobre oferta e dízimo, ele queima de adoração, de gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus é maravilhoso, igreja. Só quem sabe que Deus é maravilhoso quando você reconhece da onde Ele te tirou. A Bíblia fala que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, e pelas misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. A Bíblia fala que Deus provou o seu amor para conosco, mandando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele nos ama, e quando nós ofertamos, nós dizimamos, nós estamos falando: Senhor, nós te amamos, nós reconhecemos quem Tu és para nós. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem para ele loucura. Alguém aqui já ouviu alguém falando para você: você vai dizimar na igreja, você vai dar dinheiro para o pastor? Alguém já ouviu isso? Poucas pessoas aqui ouviram isso, né? Eu já ouvi. Porque não sabe quem Deus é. Porque quem sabe quem Deus é, quando ouve uma coisa dessa, fala: você não sabe o que você está falando, rapaz. Nós não estamos aqui na igreja por causa do pastor Adão, ainda que nós o amamos sua esposa. Nós estamos aqui por causa de Deus, por causa de Jesus. Por isso estamos aqui, por isso estamos alegres. Mas o homem que é espiritual, Paulo fala que ele discerne tudo. Ele discerne o momento de dizimar e de ofertar. Ele sabe que esse momento é maravilhoso. É o momento que eu vou estar devolvendo para Deus aquilo que Ele tem me dado. Pode ficar de pé. Vamos estar adorando a Deus com os nossos dízimos, as ofertas. Nós adoramos com o nosso louvor. Agora nós vamos adorá-lo com as nossas ofertas. Você tem liberdade de vir ao altar, trazer a semente, e venha com essa semente na mão, profetizando: Senhor, esta semente do meu novo emprego, esta é a semente. Nós não estamos comprando a Deus, mas a Bíblia diz que tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar, por fé. Senhor, esta semente é a semente da minha casa própria, que esse ano eu vou sair do aluguel. Essa semente, Senhor, é a semente para aquele carro que eu preciso, Senhor. Mas primeiramente, esta semente é para dizer que o Senhor é tudo, porque a Bíblia diz que aonde estiver o meu tesouro, aí está o meu coração. Que o nosso tesouro seja o Senhor, sempre, sempre e sempre. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai, nós te adoramos nesta noite, porque o Senhor nos ama muito. Se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui nesse momento. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo nosso nome que está escrito no livro da vida.
Te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso Consolador, que nos conforta todos os dias. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que muitas das vezes a gente nem vê, mas que o Senhor está operando nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por cada semente que foi aqui plantada nesse terreno, que é um terreno fértil. Pai, a minha oração que venha do norte, do sul, do leste, do oeste, as bênçãos sobrenaturais sobre os teus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Nós oramos, Senhor, pelas bênçãos de Deus que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida da tua igreja, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Desejo cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor, amém? E nós vamos dar aqui alguns avisos e iremos dar prosseguimento ao nosso culto. Nós queremos dar boas-vindas a todos que estão nos visitando hoje. Desejamos que Deus fale muito ao seu coração, que Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos. Nós vamos, irmãos, colocar de pé para nós fazermos aqui algumas orações. Eu sei que você acabou de sentar, mas é necessário a gente se colocar de pé para guerrear. E aí nós vamos fazer guerras aqui por algumas pessoas. A Regina e a família pede oração para a Luciana Rodrigues, e ela está com câncer, então é um momento necessário de oração. E pedir oração também para a Heloísa Francisca, que a mesma se encontra internada no Hospital Central. Ela está entubada e ela deu um AVC hemorrágico, então precisa de muita oração, a Heloísa. E o Theo também, Theo Sabino, nós vamos orar por ele. O Theo está aqui hoje na igreja. E Wagner também pede oração pela Cleide, que também está internada. Então nós vamos orar por Cleide, por Theo, por Heloísa e também, por Luciana. Gravaram todos os nomes? Então vamos repetir, hein? Luciana Rodrigues, Heloísa, Theo e por Cleide, tá bom? Então vamos orar por essas pessoas. Elas estão precisando de oração, e a Bíblia diz que a igreja é uma casa de oração. Então na igreja a gente sempre vai orar por aqueles que precisam. Levante as suas mãos aos céus. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, e é uma oração de intercessão pela vida da Luciana Rodrigues, e nós clamamos a Deus por ela, porque ela está hospitalizada, ela está com câncer, mas nós clamamos ao Senhor para que o Senhor faça intervenção na vida da Luciana Rodrigues. Senhor, nós oramos também pela vida da Heloísa Francisca, e nós apresentamos ela ao Senhor. Ela está lá no Hospital Central de Vitória, mas nós clamamos pela vida da Heloísa e pedimos que o Senhor faça intervenção na vida da Heloísa. Pedimos que o Senhor faça, Senhor, um agir, um operar de milagres na vida da Heloísa. Senhor, nós clamamos também pelo Theo, Senhor, para que o Senhor traga saúde na vida dele, que o Senhor faça intervenção na vida do Theo, que toda doença que está na vida dele vá embora, na autoridade que há no nome de Jesus. E nós oramos para que haja cura, e nós clamamos também, Senhor, pela vida da Cleide, Senhor, que é um pedido, ó Deus, que não chegou até nós, e nós oramos pela vida da Cleide, para que o Senhor faça intervenção na vida dela. Ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos na vida da Cleide, traga sobre ela, Senhor, tua cura, Deus, tua graça, tua misericórdia, e nós pedimos que o Senhor faça intervenção na vida da Cleide, que está internada. Tenha misericórdia da tua filha e sustente ela com uma mão poderosa. E finalmente, Senhor, nós oramos por toda a tua igreja, por todo o teu povo que está aqui. Visita cada um dos teus filhos, derrama sobre eles graça, ajuda, misericórdia, e nós mandamos embora as doenças, as enfermidades, e nós declaramos que haja saúde na vida do teu povo. Quantos creem, digam amém. Levante as suas mãos aos céus e já ore agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por ter recebido a nossa oração, muito obrigado por ter dado resposta à nossa oração.
Nós já te agradecemos por esta bênção, Senhor, por esta vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Podeis assentar. Irmãos, nós queremos agora fazer aqui um anúncio muito especial. E hoje é uma noite muito profética para a igreja. Está conosco aqui a minha sogra. E Deus falou ao coração dela. E ela decidiu no seu coração a vir congregar conosco aqui. E nós queremos convidar ela para vir aqui na frente. E quero pedir também na pastora para vir junto. E também quero pedir para vir as minhas filhas. Não sei se elas estão por aí. Acho que estão trabalhando já. Daqui a pouco estão ocupados, né? Mas podem vir as que estão disponíveis aqui. A Mariana está vindo ali. E também a Nádia que está por aqui. O Marcos deve estar por aqui. A Nádia também é neta, gente. E é muito importante a gente receber hoje aqui a minha sogra. A minha sogra, irmãos, ela... Deixa ela chegar aqui que eu vou contar para vocês. Eu quero convidar o Samuel. O Samuel está aqui, né? Aqui tem 3 gerações de crentes. 3 gerações de crentes. A minha sogra entregou a sua vida para o Senhor Jesus quando ela tinha 14 anos. 13 anos. 13 anos. Não pode errar, hein, pastor? 13 anos. E ela tem 89 anos. E ela serve ao Senhor Jesus ainda hoje. E ela sentiu no coração que ela tinha que vir congregar aqui nesta igreja. Ela falou: pastor, Deus falou comigo, que é para mim ir congregar lá na sua igreja, ter sua ovelha. Ó, que privilégio para mim. Então aqui nós temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração servindo ao Senhor agora na mesma igreja. A quarta geração é a quarta geração. A quarta geração está aqui, que é o Bernardo. Gente, é uma noite muito profética. Se coloque de pé. Olha que momento lindo que Deus preparou para a gente. A quarta geração está aí. Então nós temos 4 gerações servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que a geração do justo será abençoada. E eu quero dizer para minha sogra que nós estamos te recebendo aqui hoje com muita alegria. Com muita alegria. E ela falou comigo: pastor, Deus falou comigo. Quando Deus fala comigo é assim. Então já está tudo certo. E nós queremos receber ela nesta noite com muita alegria, com muito carinho, dizer que ela é muito bem-vinda, que ela vai se sentir muito amada aqui nessa igreja, e que toda a nossa geração, que é uma geração temente ao Senhor, está aqui para apoiar ela e ajudar ela. Quantos vão orar por ela? Agora, eu vou falar uma coisa para você: se ela orar por você, ninguém te segura mais, porque a oração dela, irmãos, é mais forte que um tiro. A oração dela é muito forte. Depois, se você quiser que ela ore por você, você pede ela para orar, porque ela só tem 89 anos que serve ao Senhor. E é uma alegria para nós essa noite. É uma noite muito profética. Então eu quero que você estenda a mão para cá, para receber ela. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos, recebendo daqui a tua filha, que o Senhor mandou para este lugar, que o Senhor mandou para esta igreja, para abençoar esta igreja, e para ser abençoado, Deus, este lugar através da vida dela. E nós a recebemos nesta igreja como tua serva, como tua filha, para que ela seja abençoada, protegida e guardada. E os últimos anos da vida dela serão mais poderosos do que os primeiros anos. E nós já declaramos o teu governo, a tua soberania, a tua graça na vida dela. E nós louvamos o teu nome por esta noite tão especial. E te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Quantos estão felizes? Dê um aplauso a Jesus. Amém. Nós queremos dar ela um presente, dizendo que ela é bem-vinda. E aí a pastora que está toda orgulhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus pela vida dela. Glória a Deus, glória a Deus.
Agora as netas vão dar aqui um beijinho, um abraço, né? Podeis assentar. E com essa emoção toda, né, gente? Nós queremos convidar as crianças para orar pelas crianças. E aí, o Bernardo já fica aqui, né? Então vamos orar por eles. Enquanto isso, o pregador da noite já pode chegar para cá. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Todas as crianças de olhos fechados para a gente orar agora. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada uma dessas crianças. Pedimos que a tua unção, a tua glória, teu poder esteja sobre eles. E nós oramos abençoando-os, declarando o teu governo, tua soberania, tua graça, teu favor na vida deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Claro que eles não vão correr, né? Isso é certo. Eu quero que vocês se preparem para o próximo sábado. Os homens aqui da igreja sabem o que vai acontecer no próximo sábado? Sabe ou não sabe? Próximo sábado vai ter aqui a imersão Amai. Se você, mulher, ainda não viu o nome do seu marido escrito lá na lista, você mesmo coloca o nome da lista dele lá na lista e manda ele para cá. Próximo sábado, às 17 horas vai começar, só que nós temos que estar aqui mais cedo, porque o pessoal virá de longe, vão chegar cedo aqui. Então nós vamos estar aqui umas 4h30 para receber eles. E aí nós vamos ter 2 palestras importantíssimas. E depois da palestra importantíssima que vai terminar aqui, alguém ajuda a criança aí rapidinho, pega ele e leva para lá, para mim. Depois das 2 palestras importantes, nós vamos terminar com uma confraternização. Então os homens aqui que ainda não colocaram o nome da lista, coloca o nome na lista em nome de Jesus e se prepare para isso sábado que vem. Por causa disso, terça, quinta e sexta tem oração para os homens. Todos os homens estão convocados a vir orar. Mas e as mulheres não vão orar não? As mulheres podem vir também participar da oração junto com os homens. A oração é para quê? Preparar o céu, porque sábado o bambu vai gemer e Deus vai tratar com os homens aí. E eu falei para o apóstolo: não pega leve, bate pesado, que essa turma está precisando. E aí eu tenho certeza que você será o nosso abençoado deste dia. Estenda as mãos para cá, vamos orar para o Cleito. Cleito é quem vai ministrar a palavra hoje para nós. Ele será o instrumento de Deus. Senhor, nós oramos pela vida do Cleito, nós o abençoamos, que sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Que a graça do Senhor seja com o Cleito, e abençoa o teu filho, capacitando-o, que venha tudo do teu Espírito. Nós oramos com ações de graças em nome de Jesus, amém. Sim? Ah, tá. Um minutinho só, Cleito, segura a onda aí. É o certificado do batismo. Obrigado, Marley. Todos que se batizaram, rapidinho aqui na frente para receber o certificado. Eu quero convidar os presbíteros que estão aqui para fazer a entrega rapidinho. Quero convidar o Gilson. Quero ajuda. Vê aí quem que é aqui. Nossa gratidão ao Gilson, né? Porque é um obreiro de excelência. Ele tem feito um trabalho maravilhoso ensinando as pessoas acerca do Evangelho. E eu quero pedir que você dê ao Senhor Jesus uma salva de palmas pela vida do Gilson. Convidar a pastora para vir também. Eu quero convidar aqui o Diego. Vem cá, Diego, entregar para o seu filhão.
Eles vão entregar para eles e abençoá-los. Pode entregar agora. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus pela vida dele. Eles se batizaram. Glória a Deus. Podeis assentar. Pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão felizes? Coração grato ao Senhor. Eu estou muito feliz. E antes de começar a ministrar, eu quero expressar um pouco da minha felicidade e gratidão ao Senhor. O ministério e o chamado do Senhor, ele causa dores, ele te gera algumas marcas, porque de alguma forma a caminhada ela é árdua, ela dói às vezes. E ela gera algumas marcas muito ruins na gente, ao ponto de entristecer, do coração ficar para baixo. Contudo, o chamado, quando é aceito, ele também traz coisas sobrenaturais, coisas que nos geram um fôlego de vida e nos faz olhar para o céu e falar: Deus, vale a pena continuar, vale a pena permanecer. E um desses motivos que eu olho para Cristo e falo: Jesus, vale a pena continuar, é ter minha mãe pela primeira vez vendo eu ministrar uma palavra. Isso não tem preço. Quantas vezes, chorando, clamei ao Senhor para que tirasse a minha mãe do hospital, para que minha mãe pudesse viver um pouco mais e desfrutar dos netos. Quantas vezes eu tive medo da minha mãe falecer sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas nunca decidi abrir mão do chamado. Eu nunca decidi abrir mão daquilo que Cristo tinha me chamado para viver, que era uma vida rendida aos seus pés, convicto de que Deus tinha um plano, e hoje é a realização de um sonho. Vale a pena permanecer. E com isso eu queria entrar na palavra. Queimem as carroças. Queimem as carroças. Esse é o tema da palavra de hoje. Queimem as carroças. Cleito, mas vamos falar um pouco mais disso para entender melhor. 1 Reis 19, versículo 19 ao 21. Deus tinha dado, só contextualizando, Deus tinha dado uma palavra para Elias, para que Elias fosse e ungisse algumas pessoas, e uma delas era Eliseu. E Elias assim faz, Elias sai da caverna, há uma brisa, ele sai, e Deus dá esse comando, então Elias vai fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Como obediência acontece isso aqui. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha de boi. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arado para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Em outras traduções vai falar que ele queimou as carroças.
Quando Elias entrega a unção sobre Eliseu, a primeira na qual Deus tinha estabelecido, que era liberar esse manto sobre Eliseu, Eliseu tem uma atitude imediata. Eliseu, talvez sem medo, porque o texto não relata assim, mas Eliseu, com uma convicção em seu coração, dá uma resposta para ele. A resposta para ele é: desde que eu me despeça dos meus pais, eu quero me despedir deles. E aqui começa um pouco daquilo que é necessário abrir mão para viver o chamado. Existem culturas, não todas, mas existem culturas familiares que, se nós não decidirmos abrir mão, nós não vamos viver o chamado do Senhor. Existem culturas terrenas familiares que nos aprisionam longe daquilo que Deus nos chamou para viver. E às vezes é necessário abrir mão. Existem conselhos da minha mãe que eu tive que abrir mão para viver aquilo que o Senhor me chamou. Mas existem conselhos da minha mãe que permanecem dentro do chamado. Um exemplo disso é que quem me ensinou a ser marido foi a minha mãe. A minha mãe me ensinou como tratar uma mulher, do A ao Z. Mas existiam culturas dentro da nossa família que era necessário quebrar. Uma delas, não permanecer em um casamento só. É necessário abrir mão de culturas familiares para viver aquilo que o Senhor chamou. Concordam que eu não estou falando que são todas? Cleide, você está falando que tudo que minha mãe me ensinou joga fora? Não, querido, não estou te falando isso. Eu estou te falando que existem raízes familiares que vão te aprisionar e vai te impedir de viver o ministério. E Eliseu decidiu abrir mão disso. Outras coisas que vão nos aprisionar são bens materiais. Vai no 21 de novo, fazendo um favor. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Ele abriu mão de tudo que ligaria ele ao passado, de tudo que faria ele voltar e viver novamente aquela situação. Esses tempos, eu estava vendo alguns amigos que viveram para Cristo, tiveram experiências com Cristo e voltaram a viver o mundo, e de forma intensa. Um deles passou na rua de casa esses dias com a esposa de moto, e eu voltei a pensar sobre isso. Deus, por quê? Por que essas pessoas têm uma experiência com Deus, choram diante da sua presença, falam em seu nome, te aceitam, vivem pouco do chamado e de repente voltam a viver tudo aquilo que vivia antes? E a resposta do Senhor para o meu coração foi: porque eles não queimaram as carroças. É necessário queimar tudo aquilo que te liga ao passado, querido. É necessário abrir mão de tudo aquilo que te liga àquilo que você vivia antes do chamado. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que nem pecados são. Porque não era pecado ele ter os bens que tinha. Mas se ele fosse sem abrir mão de tudo aquilo, quando a coisa apertasse para o lado dele, ele tinha um escape. Então ele teria para onde voltar. E é necessário não ter mais para onde voltar. Viver para Cristo é caminhar em direção a Ele sem olhar para trás. Porque se olhar para trás, querido, acontece o que aconteceu em Gênesis 19, se puder abrir para mim, por favor. 26. Gênesis 19, 26. Deus dá um comando para Ló. E quando eles estão saindo de lá, acontece isso aqui. A mulher de Ló decide olhar para trás.
A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Outras traduções, estátua de sal. Ela estava fugindo daquilo que estava acontecendo lá atrás, para aquilo que Deus tinha preparado para eles, que era salvar. Deus não queria matar os dois. Mas quando ela corre ou caminha e olha para trás, o coração dela sentiu saudade, medo de perder tudo aquilo que talvez ela tinha lá atrás. E estátua, quando nós brincamos lá pequeno, estátua é paralisar. Quando nós decidimos olhar para trás, nós paralisamos o chamado. É necessário queimar as carroças. É necessário ouvir hoje essa frase: é necessário quebrar as pontes que ligam o passado. Atravessou o rio, querido, quebra a ponte. Nós não podemos mais ter como voltar. Olhar para trás é um risco de não viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Ei, o ministério gera dor, mas o ministério gera recompensas sobrenaturais. Não precisa ter medo. Se Ele deu a direção, é só correr em direção a que Ele deu. Algumas vezes, nós vamos falar sobre isso, nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem nos entregado nesse tempo, porque nós sentimos saudades e somos saudosistas ao ponto de querer viver um tempo que se passou. O ciclo se fecha. É necessário queimar as carroças. Eu queria que você estivesse pensando quais são as carroças que não foram queimadas e precisam ser, ou até mesmo qual foram as que você já queimou. Porque não é pecado você lembrar daquilo que você abriu mão para viver para Cristo, mas é diferente quando você lembra e quer voltar. Aquilo que você abriu mão para viver para Cristo te proporcionou aquilo que você é hoje. Existe uma semelhança entre Eliseu e Pedro, e eu queria falar um pouco sobre isso. João 6, no 30 ao 33, existe uma semelhança. João 6, 30 ao 33. Antes disso, só para contextualizar de novo, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e tinha alimentado a multidão. E no decorrer de tudo o que acontecia, chega nesse ponto. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que sejamos e creiamos no Senhor? Vejamos e creiamos no Senhor. O que o Senhor pode fazer? Aqui é até brincadeira, né? Jesus tinha acabado de multiplicar o pão e alimentar a multidão. E os caras estavam perguntando: mas tá, o que o Senhor vai fazer para a gente acreditar e crer no Senhor? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando: olha, tá bom, vocês querem lembrar do passado? Tudo bem, mas deixa eu mandar uma realidade para vocês. Não era o homem quem sustentava vocês ainda no passado era o meu Pai. O mesmo Pai que hoje traz o pão vivo do céu, Jesus está falando com eles que é o próprio Jesus, é o Deus que dava o maná. E olha a ligação disso, Números 11, 4 e 6, do 4 ao 6, Números 11, do 4 ao 6, olha a ligação disso, olha do que estava se tratando essa conversa. E o populacho, ou a conversação que estava no meio deles,
veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada além a não ser esse maná, como se fosse qualquer coisa. Querido, Deus está entregando para nós nesse tempo daquilo que Ele tem de essência, que é o pão do céu. Mas algumas vezes nós estamos preocupados: poxa, há alguns anos atrás eu comia uma outra comida. Nós deixamos, querido, que a ingratidão tome conta do nosso coração e nos leve de novo ao passado e nos aprisione lá. Por quê? Porque nós não queimamos as carroças. É necessário queimar as carroças. É necessário queimar tudo aquilo que me liga ao meu passado promíscuo. É necessário queimar as carroças que ligam ao meu passado de dor, aonde eu sofria e sentia por rejeição. É necessário, querido. Você não precisa voltar no lugar onde você foi agredido, não precisa. Você não precisa voltar no lugar onde você era ferido, porque o pão da vida veio e te deu vida. Não precisa, querido. Não precisa. Eu tenho que fazer isso porque é uma cultura familiar, e essa cultura familiar é contrária àquilo que Deus traz como verdade. É necessário queimar as carroças. E eu volto a perguntar: quais são as carroças que nós não queimamos? Porque se nós não quebrarmos isso, em algum momento nós vamos olhar para trás e nós vamos paralisar como uma estátua de sal. Cleito, você falou que tem uma semelhança entre Pedro e Eliseu. Vamos voltar para João 6 de novo, 49 e 50, só para concluir essa parte. João 6, 49 e 50. Jesus falando: os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que come dele não pereça ou não morra. Jesus está falando: olha, vocês estão lembrando do passado? Então deixa eu contar um negócio para vocês. Eles comeram lá no passado e morreram, mas o pão que eu tenho hoje, ele gera vida eterna e não deixa que morra. Queime as carroças, querido. Não precisa ligar ao passado. Ficou lá. Deus tem algo para agora. Tem pão para agora. Tem alimento para agora. Tem vida para agora. Tem unção para agora. Tem cura para agora. Tem ministério para agora. Tem vida para agora. É necessário queimar as carroças. João 6, 66. Depois que Jesus tinha dado essa palavra, Jesus vem com algo mais forte e fala: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele fala que todo aquele que vai até ele, vai porque o Pai deu a ele. E algumas pessoas acharam essa palavra muito forte, e nós temos essa tendência, né? Quando a palavra é um pouco mais forte, aperta um pouco o calo, a gente tenta escapar e voltar ao passado. Eu vou voltar para o lugar de onde eu saí, porque nós não queimamos as carroças. A ponte ainda existe, é necessário quebrar a ponte. E acontece algo que eu acho fantástico. Jesus olha e fala: ei,
vocês também não vão com eles? Vocês também não vão partir com eles? Porque os próprios discípulos falam: nossa, mas que palavra dura. E existe algo no coração de Pedro que é fantástico. Volta no 66, obrigado, tá, mãe? Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pode mais um? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Sabe o que Pedro estava fazendo, querido? Jesus, eu abri mão de tudo. Eu não tenho mais barco. Eu deixei para lá. Cleito, mas Pedro voltou a pescar. E quem falou que foi com dele? Eu amo pescar. Se eu estiver na beirada de uma praia e tiver um cara jogando tarrafa, eu colo perto dele e falo: ei, deixa eu dar uma jogadinha de tarrafa aí. Mas Pedro estava falando para Jesus: Jesus, eu abri mão de tudo, eu não tenho mais para onde voltar, eu queimei as carroças. Eu não tenho quem pode me dar vida, Jesus. Eu só tenho o Senhor. Eu não quero voltar para o lugar de onde eu saí, porque eu só tenho o Senhor. É necessário queimar as carroças. E quais são as nossas carroças? Quais são as nossas juntas de boi? Quais são os nossos barcos? Quais são as pontes que nós não quebramos? Quais são? É necessário colocar diante de Deus e quebrar, querido. Mais à frente nós vamos falar sobre Paulo, rápido. E eu quero usar das palavras de Paulo a minha, não que isso eu tenha alcançado, mas eu prossigo em direção ao alvo. Eu continuo queimando carroças, querido. Eu continuo quebrando pontes. Assim que eu percebo, eu quebro. Eu não quero voltar a ser o Cleito promíscuo que eu era. Eu não quero viver as raízes ruins das minhas famílias, de parte paterna e materna. Eu não quero. Eu quero viver as coisas boas que me ensinaram, que é amar, abraçar, beijar. Eu não preciso abrir mão de toda a cultura, mas de alguma é necessário. Eu tive que abrir mão de algumas culturas. E chegar para minha mãe e falar: mãe, isso eu não faço, é contrário àquilo que eu creio. E para a honra e glória do Senhor, minha mãe sempre respeitou. Quando eu decidi batizar, querido, eu sou batizado no batismo católico. E quando eu decidi batizar, eu falei com a minha liderança da igreja assim: olha, eu vou batizar, mas estejam orando para que minha mãe me abençoe, porque se minha mãe não abençoar, eu não batizo agora. Eu não sou dono do meu nariz ainda, e eu preciso da bênção dela. E eu cheguei em casa para uma conversa bem complicada, porque minha mãe na época tinha o coração um pouco mais fechado com isso, porque ela tinha uma visão um pouco distorcida de um evangelho que tinham apresentado errado para ela. E quando eu fui conversar com minha mãe me fez prometer algo para ela. E eu sei que no reino espiritual ela sofreu consequências duríssimas por causa dessa atitude. Minha mãe olhou na minha cara e falou: eu deixo, mas você tem que me prometer que com Deus você não brinca e nunca mais você vai abrir mão disso. Isso é muito sério, Cleito, que você está querendo fazer. Você não vai abrir mão disso nunca mais. Eu falei: nunca mais, mãe. E assim eu vou cumprir, querido, doendo ou não doendo, com dor ou sem dor, louvado seja o Senhor. É necessário mudar a geração, querido. Vale a pena. Vale a pena. Jesus só será tudo para mim quando eu não tiver mais para onde voltar.
Jesus só será tudo para mim quando eu não tiver mais para onde voltar. Se o Ministério do Louvor quiser vindo para cá, por favor. É necessário queimar as carroças, querido. É necessário queimar as carroças. Não sai daqui hoje, por favor, sem avaliar quais são as carroças que podem te roubar de Cristo, que podem te roubar do chamado. Deus nos chamou. Cleiton, mas eu não sei nada de Bíblia ainda, eu estou começando a caminhar agora. Mas Deus te chamou. Deus tem um plano, um projeto, um desenho desenhado exatamente do seu tamanho. Deus deu um caminho para que seu coração esteja rendido a Ele. Ele já fez. O que é necessário é que nós nos enquadremos nisso. E para concluir, eu queria que a gente lesse Filipenses, do 2 ao 14. Do 2 ao 14. Filipenses 3, do 2 ao 14. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, o que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para ter confiança na carne, eu ainda mais. Isso é Paulo falando, tá, querido? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Volta, por favor. Paulo está falando aquilo que me gerava recurso, aquilo que para mim era legal, para mim é perca. Eu queimei essa carroça. Eu queimei a junta de boi, que era a respeito disso. Pode pular, Mari, por favor. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E se encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não que eu tenha conquistado, não que eu tenha conquistado, mas eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo em direção ao alvo.
necessário queimar as carroças, querido. É necessário queimar as carroças. Vale a pena queimar as carroças. Vale a pena abrir mão da junta de boi. Vale a pena fazer um baita do churrasco e atender uma população, para que não volte para lá mais. Eu queria que você colocasse de pé. Apaga aqui na frente, por favor. Quais são as carroças, queridos? As carroças que são necessário queimar e as que queimamos. Quais são as juntas de boi que é necessário queimar para que nós não voltemos lá? Quais são? Ministério de Louvor, fica à vontade. Ele abriu mão de sua glória. Coloca diante de Deus, coloca diante de Deus as carroças que é necessário. Por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e barcos nos gar. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus Para onde, querido? Pra onde eu irei? Para onde, querido? Se não tenho pra onde voltar. Nós só temos o Senhor. Você Nós só temos o Senhor. palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, só tenho você. Pra onde eu irei? Oh, Se eu não tenho, se eu não tenho, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. De vida eterna. querido, se você sentir a necessidade de vir ao altar, não é ao Cleitinho, é ao altar. Apresentar para Deus quais são as carroças, quais são as dores que te ligam ao passado. Se você sente a necessidade, é você quem conhece aí dentro.
Se você sente a necessidade de ser curado de uma ponte que te leva ao passado, toca no altar. É necessário esquecer, e eu vou ler o que Paulo fala de novo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós só temos o Senhor Jesus. Olhar para trás não é uma opção, Jesus. Olhar para trás não é uma opção, Jesus. Olhar para trás não é uma opção, não é uma opção. Nós vamos queimar as carroças. Nós vamos queimar as carroças. Pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui encontrado em ser com você, ser com você, em ser com você, ser com você, em ser com você, em ser. Diga pra onde eu irei, pra onde eu irei. Eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você. Palavras Pra onde eu irei, pra onde eu irei. pra onde, Eu não tenho pra onde voltar. só tenho você. Palavras de vida eterna. Palavras de vida, de vida, de vida. Palavras que Santo tem pra nós. Palavras que saram as nossas feridas. Palavras, palavras de vida. Pra onde eu irei? Pra onde voltar. Só tenho você. Palavras de vida. Pra onde eu irei? Pra onde voltar. Palavras de vida eterna. Faz barulho de adoração, querido. Faz um barulho de oração nesse lugar, querido. Faz um barulho de oração nesse lugar, querido. Pessoas estão queimando carroças, querido. Faz um barulho de adoração nesse lugar. Pessoas estão abrindo mão do passado, das dores do passado. Faz um som de adoração nesse lugar. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Nós não temos mais para onde ir, para onde ir. Deus, nós queimamos as carroças. Nós abrimos mão de tudo que nos liga ao passado, de tudo que nos aprisiona e faz estacionar no ministério. Nós clamamos ao Senhor, nos fortalece. Dá recursos, ó Deus, a quebrar. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, Seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. seja hoje, Seja agora, vem derrama. que seja hoje, Seja agora, vem derrama
Adore, adore ao Senhor, adore, adore. Até a cama, a terra chama, Chama, mais uma vez. queremos ver O céu descer. Adore, 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 adore. a terra a terra chama, 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 mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Recebe, Espírito. recebe, Seja recebe, recebe hoje. Recebe cura agora. Seja curado agora. Espírito. Recebe, recebe agora. Seja agora, Recebe unção agora. Recebe vida agora. seja É hoje. que seja Recebe agora. vem derrama o Teu Espírito. que seja hoje, seja agora, vem derrama o Teu Espírito. que seja hoje, seja agora, vem derrama Teu Espírito. Dá as mãos do irmão que está aí do seu lado. Ora por ele. Ora por ele. Ore por ela. Para que receba o Espírito Santo. É uma forte unção. É uma forte unção. Ore por ele. Ore, ore agora. Ore. Pode orar. Com toda a fé do seu coração. Ore agora. Para que ele receba o Espírito Santo. Para que ela receba o Espírito Santo. Pode orar. Abre a sua boca e ore com toda a autoridade. Senhor, nós oramos para que a tua unção venha. Nós não temos nem para onde voltar. Nós só temos o Senhor. Mas tu tem palavra de vida eterna. E nós oramos agora para que cada irmão seja fortalecido. Que cada pessoa seja visitada por tua poderosa graça. E que a convicção de caminhar em direção ao Senhor, que a decisão de caminhar em direção ao Senhor seja mais forte do que qualquer coisa, porque é para o Senhor. Pai, nós sabemos que essa decisão tem que permear o nosso coração, e nós oramos nesta noite, entregando a nossa jornada ao Senhor e assumindo o compromisso de seguir firme, de seguir firme, de não retroceder, de não voltar atrás, mas de ir adiante, porque nós sabemos que o Senhor está pronto para vir buscar a tua igreja. Pai, nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido antes de orar encerrando. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Veio aqui e foi tocada por Deus, tocada pela palavra, e precisa entregar a sua vida a Cristo. Há alguém? Se tem, levante a sua mão para a gente orar por você, porque nós não podemos terminar o culto sem dar a você essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Nós sabemos que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade, a gente vai deixando a oportunidade passar, mas nesta noite é uma noite de salvação. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Levante a sua mão só para a gente saber. Se tem alguém, levante a mão para a gente saber onde você está. Onde está a primeira pessoa? Pode continuar adorando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. continue adorando, continue E adorando. é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida? Tudo por amor. Quer entregar a sua vida e com para Cristo? alegria, Levante a mão para a gente saber onde está. dono dos meus dias. Oh, obrigado, Senhor, obrigado.
Nós vamos orar encerrando. Coloque a mão no coração. Ore comigo e diga: Senhor, nesta noite eu oro para que tudo aquilo que está me aprisionando a coisas desta terra seja quebrado agora. E eu oro agora, tomando a decisão de prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga: está feito, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Estenda suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Para todos os componentes do Ministério de Louvor, uma rápida reunião aqui na frente, período de oração e ministração aqui. E eu vou lá para a porta para cumprimentar a igreja. Mas o Ministério de Louvor vem para cá. Para as pessoas que vão para o evento, vão vir para o evento sábado, procure o Gladstone, dê o seu nome, porque ele precisa do seu nome para fazer a organização do evento de sábado, que começa às 17 horas. Gladstone vai estar lá na porta, e eu também vou estar na porta para cumprimentar, mas o Ministério de Louvor vai estar aqui. E nessa oração do Ministério de Louvor, vai orar pelo Diego, por você, tá bom? Você vira aqui na frente para eles orarem por você. Você vai conduzir a oração, tá bom?